Olá, pessoal! Na semana passada a gente começou a conversar sobre o que é o fit cultural, quais são os benefícios do fit cultural e também como avaliar o fit cultural. Bom, eu sou Deise, sou consultora com experiência internacional em gestão de pessoas e hoje eu vou continuar mostrando benefícios do fit cultural e também como fazer essa avaliação do fit cultural. Se você não assistiu a parte 1 desse vídeo, eu queria te dar uma dica. Você pode assistir a parte 2 primeiro, depois voltar lá e assistir a parte 1. Eu vou deixar o link da parte 1 deste vídeo aqui nos cards, na descrição e nos comentários para você poder acessar depois. Bom, então eu vou te contar tudo sobre fit cultural logo depois da vinheta. O quarto benefício de se avaliar o fit cultural é que você vai ter um aumento de desempenho e de produtividade das pessoas. Porque não existe nada melhor do que você fazer parte de uma organização em que o propósito está claro, os valores são colocados em prática ali no dia a dia e a cultura organizacional é forte. Isso vai fazer com que as pessoas fiquem muito mais engajadas, que elas fiquem muito mais motivadas, trabalhem muito melhor em equipe, tenham um clima organizacional melhor, que a gente já falou no benefício anterior. Então, tudo isso somado vai fazer com que o desempenho das pessoas e da organização melhore e também haja um aumento de produtividade. Não é demais? É demais. E por falar em produtividade, eu queria dizer para vocês que a Synchrony está nas redes sociais. Então a gente tem páginas no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, no Twitter e todos os dias a gente publica conteúdos de valor sobre gestão de pessoas. Então, basta você buscar por Synchrony Consultoria em qualquer uma dessas redes sociais. Já segue ali a Synchrony, você não paga nada para fazer isso e isso com certeza vai aumentar a sua produtividade através dos conteúdos e das dicas que a gente deixa por lá. O quinto benefício da avaliação do fit cultural é a retenção de talentos. Então, nada melhor para reter um talento do que ter uma cultura organizacional forte em que os valores são claros e aonde as políticas são transparentes, né? Então, quando há o engajamento deste profissional a esta cultura organizacional, quando ele sente que ele pode cumprir o seu propósito de vida dentro daquela organização, o que acontece é que ele tende a ficar muito mais tempo naquela organização, o que naturalmente gera a retenção de talentos. Legal, hein? Acho incrível quando a gente consegue valorizar quem merece ser valorizado nas nossas organizações. E as empresas estão cada vez mais percebendo que quando elas conseguem ter as pessoas certas nos lugares certos e conseguem reter grandes talentos, elas têm benefícios incríveis de lucratividade, de ganhar o campeonato, de fazer mais gols, né? De lançar produtos inovadores. Então, sem dúvida, a retenção de talentos é um dos segredos para as empresas que querem se perpetuar no mercado. O sexto benefício do fit cultural é imperdível, que é o seguinte: empresas que avaliam e investem tanto no fit cultural quanto na sua cultura organizacional são mais lucrativas. Como assim? Por que isso acontece? Porque as pessoas elas se engajam com a organização e começam a remar para o mesmo lado. Inclusive, eu gravei um vídeo nesse canal chamado Engajamento no Trabalho e Motivação. Qual é a diferença? Esse vídeo tem tudo a ver com fit cultural e vai te mostrar como eu tive uma experiência de uma organização que aumentou em 500% a sua lucratividade. Bom, o faturamento fez vezes 3, o lucro fez vezes 5. Ficou interessado, né? Então vou deixar aqui nos cards, na descrição, nos comentários desse vídeo, o link do vídeo sobre engajamento no trabalho e motivação para você poder assistir depois. Agora a gente vai conversar sobre como avaliar o fit cultural. Bom, todo mundo quer saber, né?
Bom, mas lembrando sempre, a Synchrony oferece esse trabalho, então se você quiser contratar alguém que tem experiência internacional nesse tema, que já fez isso em vários países com pessoas de várias nacionalidades, lembre-se de fazer um contato com a Synchrony. O nosso site é synchrony.com.br, então você pode acessar lá e conhecer mais o nosso trabalho. O primeiro passo para você avaliar o fit cultural é você ter o código cultural da sua empresa bem definido. O que isso significa? Que você vai precisar avaliar qual é o propósito da sua organização, qual é a missão, qual é a razão desta organização existir. E isso vai fazer toda a diferença na cultura organizacional. Então, uma das coisas que eu percebo é que quanto mais elevado é esse propósito, mais as pessoas se engajam. A gente também vai precisar ter nesse código cultural a identificação dos valores organizacionais. Lembrando, os valores organizacionais são aqueles que devem estar presentes no dia a dia da organização, presentes nas decisões de negócio, porque é isso que vai fazer com que esses valores sejam respeitados e sejam absorvidos na cultura. Então, em cada decisão de negócio, por exemplo, eu vou lançar um produto. Esse produto, ele tem o valor ética embutido ali? Se não tiver, ele não serve. A gente vai ter uma determinada ação organizacional, a gente vai mudar o nosso processo de avaliação de desempenho. Essa mudança de processo, ela leva em consideração o valor a trabalho em equipe, se esse for um valor importante para a nossa empresa? Então, não adianta nada você fazer um código cultural para bonito, você vai precisar colocar esse código cultural em prática. E além disso, a gente também tem que pensar na nossa visão de futuro. Então, olhando para o nosso futuro, qual é o nosso propósito, quais são os nossos valores? Os nossos valores e o nosso propósito de existir como organização estão em conexão com a nossa visão de futuro? Então, são esses elementos que vão compor o nosso código cultural. Além disso, eu também posso criar princípios de ação organizacional, que são um desdobramento dos valores. Então, é como se fosse uma Constituição americana com lá 10 princípios que vão ajudar as pessoas a entenderem como aqueles valores podem e devem ser colocados em prática. Então, o primeiro passo para você fazer a avaliação do fit cultural é você definir o código cultural de uma forma que esse código cultural valha na prática para todas as pessoas da organização, para todos os níveis hierárquicos, para todos os cargos, para todos os papéis organizacionais. Bom, uma vez definido aí o código cultural da nossa empresa, a gente precisa incluir o fit cultural nos nossos processos de recrutamento e seleção de candidatos. Então, uma forma da gente avaliar o fit cultural é você criar situações dentro, por exemplo, de uma dinâmica de grupo em que o candidato tenha que fazer escolhas. É importante que, para cada dinâmica de grupo, para cada processo seletivo, a gente utilize situações novas. Então, a gente sempre vai pegar os candidatos de surpresa, porque se você usa sempre a mesma situação em todos os processos seletivos, muitas vezes os candidatos se comunicam e o candidato já vai até com a resposta treinada, né? Então, dentro da seleção, eu vou colocar o candidato em situações de dilema. Você vai ter que escolher entre ter um grande lucro praticando ética e ter um grande lucro não praticando ética. E daí vai depender de cada cliente, por exemplo, cada cliente da Synchrony tem os seus valores. Então eu estou ali ajudando a avaliar os valores deles, que não necessariamente são os mesmos valores da Synchrony. Então é um exercício muito interessante esse exercício de fit cultural. Muitas vezes eu digo para eles, olha, na Synchrony essa pessoa não entraria, por isso, porque não bate com o nosso fit cultural, né? Não tem fit cultural. Mas para a cultura organizacional de vocês, eu penso que pode ser interessante.
Isso também significa o seguinte, não é porque uma pessoa não se encaixa em uma cultura organizacional que ela não se encaixa em nenhuma, né? Esse candidato pode ser um bom candidato para uma outra cultura organizacional. Então, criar ferramentas específicas de seleção de pessoas é essencial para você fazer a avaliação do fit cultural de candidatos. E como a gente viu em todos os benefícios, com certeza você não vai se arrepender. Por falar nisso e não se arrepender, eu queria te convidar para se inscrever aqui no canal da Synchrony, curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais para mais gente ter acesso a essa mensagem e deixar o seu comentário aqui. A sua empresa já avalia o fit cultural? Deixa seu comentário aqui que eu vou adorar ler e responder. Antes da gente conversar sobre como fazer a avaliação do fit cultural em pessoas que já trabalham na organização, eu me lembrei que eu deixei um vídeo nesse canal sobre recrutamento e seleção que pode interessar muito a você. Esse vídeo se chama Recrutamento e Seleção, contrate as pessoas certas. E claro que tem tudo a ver com fit cultural também. Então vou deixar o link aqui nos cards, na descrição, nos comentários desse vídeo para você poder assistir depois. Bom, quando a gente fala de olhar para o fit cultural de pessoas que já trabalham na organização, a minha sugestão é que a gente coloque a avaliação do fit cultural junto com a avaliação de desempenho. Então, assim, não basta a pessoa atingir determinada meta, ela tem que atingir a meta utilizando os valores da minha organização. É justamente para que eu possibilite que as pessoas coloquem os valores organizacionais em prática no dia a dia, que elas percebam que o negócio e os valores eles são totalmente integrados, não são duas coisas separadas. Então, para atingir a meta eu uso valores X e para avaliação do fit cultural eu uso valores Y, não é isso. Então, por exemplo, eu preciso atingir a minha meta de vendas. Eu vou atingir a minha meta de vendas falando a verdade para o cliente, como acontece na Synchrony, ou eu vou usar de manipulação, vou usar de estratégias que não são legais para atingir a meta, né? Então, o valor ética pode estar lá na minha avaliação de desempenho. A gente citou antes de trabalho em equipe. Você aumentou a sua venda trabalhando em equipe ou você atropelou todo mundo para conseguir fazer isso, né? Então, é importante que a gente avalie o fit cultural não apenas de candidatos, mas também das pessoas que já compõem a nossa cultura organizacional. E, gente, é muito claro uma coisa, a gente só vai conseguir ter uma cultura organizacional forte quando a gente investir na educação, a gente investir na prática dos valores organizacionais. E eu sempre digo o seguinte, porque eu já vi isso acontecer muitas vezes, né? Que a gente só sabe que os valores organizacionais, eles valem quando existe uma grande quantidade de dinheiro em jogo, em cima da mesa, né? Eu me lembro de uma oportunidade, acho que até já contei essa história aqui no canal, que eu trabalhava numa empresa que estava numa crise muito grande e uma empresa dessas de bebida alcoólica ligou para a empresa e falou: olha, a gente sabe da crise de vocês e a gente precisava que vocês fizessem pacotinhos com limão desidratado para que a gente pudesse vender o kit caipirinha. Então a gente pegaria o sachê com limão desidratado, né, que fica prático de fazer a caipirinha, e a gente venderia o sachê junto com a bebida, então a pessoa não precisaria expor as suas mãos com limão ao sol, né? Ela não teria todo aquele trabalho para preparar o limão, então ela colocaria a bebida, o gelo e o limão, açúcar, enfim, teria a caipirinha. E aquele negócio podia salvar aquela empresa, porque os equipamentos existiam, né? O limão existia, então era muito tranquilo de produzir e era um produto que daria um grande valor agregado para aquela organização, uma fonte forte de lucratividade. Só que a missão daquela organização falava em produzir alimentos saudáveis e práticos para construir um mundo melhor para todos.
E o presidente da empresa disse, olha, a ideia é ótima, eu mesmo gosto muito de caipirinha, mas na nossa missão, no nosso propósito diz que nós vamos propor, né, oferecer produtos que gerem a construção de um mundo melhor para todos. A partir do momento que eu sei que o meu produto está sendo vendido junto com uma bebida alcoólica, eu posso de alguma forma estar incentivando o alcoolismo no mundo, ou eu posso estar prejudicando pessoas que têm uma tendência ao alcoolismo. Por isso eu não posso aceitar esse negócio. Gente, aquilo fez toda a transformação organizacional. Então as pessoas se conectaram com aquele propósito, disseram os valores valem, é isso aí, vamos salvar essa empresa. E essa empresa se tornou extremamente lucrativa, simplesmente porque as pessoas quiseram contribuir, se conectaram, todas começaram a remar para o mesmo lado. Fico até arrepiada de contar essa história, mas eu não podia deixar de falar, porque ela é uma história muito linda mesmo, que eu guardo no meu coração. Bom, pessoal, queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal da Synchrony, curtirem esse vídeo, compartilharem esse vídeo nas suas redes sociais, porque assim vocês me ajudam a cumprir o meu propósito de vida, e deixe seu comentário aqui. O que você achou do Fit Cultural e das dicas desse vídeo? Muito obrigada! Até a próxima!